Olá a todos, amigos e irmãos que nos acompanham aqui no canal Reino do Céu, a paz do Senhor Jesus, Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você estiver gostando e ainda não for inscrito, inscreva aí no nosso canal para acompanhar os estudos. Dê uma olhadazinha na playlist, tem muitos outros assuntos bons e interessantes, que servem para o nosso crescimento, para o entendimento da palavra de Deus, amém? Aqui estou para mais um vídeo, continuação da visão dos últimos dias que viu o profeta Abacuque, tá? Que é o vídeo 2. Se você ainda não tiver assistido o vídeo 1, assista, e depois você pula aqui para o vídeo 2 para você continuar no entendimento que nós estamos trazendo aqui do profeta, tá certo? Então, meus irmãos, aqui no vídeo 2 eu quero começar no capítulo 2. Eu quero ler primeiramente do versículo 1 ao 4 e eu quero fazer aqui passar bem rápido aqui pelos versículos, para termos aqui para nós vermos aqui temos uma compreensão geral do capítulo 2, para nós encerrar no capítulo 3, tá? Ou então, Abacuque 2, do versículo 1 ao 4 diz assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que as possa ler quem a passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Certo? Ou então a atitude de Abacuque, depois de todas aquelas coisas que ele viu, ali da visão do capítulo 1, e Abacuque faz questionamentos a Deus, faz perguntas a Deus. Então Abacuque ele toma a decisão de ir sobre a torre de vigília, O que é ir para a torre de vigília para os nossos dias? Porque cada um de nós que estamos em Cristo, nós somos um atalaia. Porque quem ficava na torre de vigia era o atalaia. O atalaia é aquele que vigia as coisas que sobrevirão, para que quando vier o mal, ele avisar, Ele avisar que o mal vai vir. A nossa missão é saber que as coisas ruins vêm. É saber que se não estivermos em Cristo, o mal vem por toda a eternidade, E nós não falarmos, nós não avisarmos as pessoas de que essas coisas vêm, de que o fim vem e de que quem não estiver firme em Cristo, ou então terá uma penalidade eterna, Então essa é a missão daqueles que estão em Cristo. Então Abacuque ele foi para a torre de vigília para que Deus falasse com ele, Ou então ele diz que então o Senhor me respondeu, Ele disse que se pôs sobre a guarda, e sobre a torre de vigília para ver o que falará a mim, o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor respondeu e disse: Escreve a visão. Então Deus disse: Eu vou te dar uma visão. Escreve a visão, porque é ainda para o tempo determinado. Ou seja, tu está tendo uma visão. Vou te dar uma visão que não é para agora, é mais para frente. Por isso que em todo o vídeo, desde o início, eu falei que essa visão do profeta Abacuque não era uma visão, não era para aquele tempo, mas era para o nosso tempo, Porque a visão foi para nós, tá certo?
Porque ele vai dizer que para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, ou seja, no tempo determinado do fim, e não enganará. Ou seja, aqueles que tiverem firme não serão enganados. Né? Se tardar, espera-o, né? Porque certamente virá e não tardará, certo? Então Jesus diz assim em Mateus 24, que o engano vinha de uma forma tão brutal, tão ferrenha, que, se possível for, enganaria até os escolhidos, né? Nós sabemos que os escolhidos que estão verdadeiramente firmados não vai ser enganado, né? E ele diz também lá em Mateus 24, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Quando Jesus fala essas coisas lá no sermão de Mateus 24, Jesus está falando que os profetas já tinham escrevido, Daniel, Abacuque, né? Sanfonia, Amós, todos esses profetas, irmãos, todos esses profetas, Ageu, né? Todos eles falaram, escreveram coisas acerca do fim. Principalmente os pequenos escreveram muitas coisas acerca do fim, tá? Ele diz, certamente virá e não tardará, né? A volta de Jesus tarda? A volta de Jesus, sempre nas escrituras está dizendo que logo ele virá, né? A gente sabe que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, né? Então para nós está demorado, mas para Deus é como o dia de ontem, que Jesus subiu ao céu, né? Ele vai dizer que o justo viverá pela fé, né? Em tempos difíceis, é tempo de buscarmos a fé para que possamos viver por ela, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, na continuidade aqui do texto, irmão, Abacuque vai ter a descrição. Se eu fosse ler aqui para vocês, muitas coisas para ler. Eu vou fazer só alguns tópicos aqui, tá? Ele vai ver, Abacuque vai ver coisas cruéis acontecendo nesse período, né? Que eu vou fazer só que passar bem rápido aqui. No versículo 9 ele diz assim, falar um pouco sobre o Ai. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens maus adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal, né? Ou seja, ele diz assim, ai daquele que deseja coisas boas, deseja riquezas mal adquiridas, ou seja, enganando, roubando, né? Ai desses, né? Porque ele vai dizer para pôr o seu ninho no alto, ou seja, para ter uma vida de riqueza, né? Uma vida de vistosa pela a sociedade, né? Às vezes as pessoas querem isso, mas as pessoas podem até possuir riqueza, ser bem e ter fé, mas a maioria adquire de forma errônea, né? Então, isso aqui é só o começo do primeiro ai. Eu vou ler só o começo dos primeiros ai. Vocês pegam aí as suas Bíblias nas suas casas e vocês podem continuar lendo quantas coisas ele vai estar descrevendo aqui, chamando a atenção para o erro que as pessoas amam cometer, né? Versículo 12 ele diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que afunda a cidade com iniquidade, certo? Que funda a cidade com iniquidade, né? Ai daquele que constrói, ai daqueles que junta, né? Junta tesouro, ai daqueles que ganham o mundo, né? Mas ganham o mundo matando as outras pessoas, né? Matando as outras pessoas e acaba formando uma cidade pecadora, uma cidade de pecado, né? E no versículo 15 ele diz assim, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, né? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adiciona a bebida ao teu furor e o embebedas para ver a sua nudez, né? Ai daqueles que embebedam para enganar e para fazer maldade. Ai desses também, né? Terceiro ai, né? Aqui. E depois vocês continuam lendo, tá bom? Aí, no versículo 19, o quarto ai.
Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Por isso, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum, né? Ou então ele está falando aqui de ai, né, daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda. Ou seja, ai daquele que pede as coisas ao ídolo, né, que é feito de madeira, que é feito de ouro, né? E que ele diz aqui, está coberto de ouro e de prata, mas dentro dele não há espírito algum, né? Ou seja, ai daquele que pratica a idolatria, porque todos esses ais, meus irmãos, que ele está falando aqui, são as coisas que se multiplicaram nesse tempo do fim. Todo tipo de pecado, né? Que as pessoas vão ser condenadas porque cometem esse tipo de coisa, né? E ele termina no último falando sobre a idolatria, né? Ele fala da embriaguez, ele fala dos pecados cometidos aqui durante esses quatro ai, tá? Então, irmão, Abacuque consegue ver, quando ele está na torre de vigília, todas essas coisas, todas essas maldades que são cometidas, tá? Que são cometidas na terra, no tempo do fim, no período do fim. Porque todo o tempo essas coisas foram cometidas, mas hoje todas elas estão multiplicadas, né? Porque Jesus vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o amor de quase todos se esfriará, né? Por causa do pecado, as pessoas não têm amor ao próximo, né? Então, meus irmãos, Abacuque no capítulo 3, ele faz uma oração, né? Nessa oração, Abacuque relata, né, os acontecimentos, que são perfeitamente os acontecimentos dos últimos dias, tá? Perfeitamente, né? Ele diz assim, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia, né? Aí Abacuque vai falar, né, que Deus veio de Temã e do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força, né? Diante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Ou seja, antes de que o Senhor volte, a gente vai ver a peste e muitas coisas que ele vai descrever aqui, né, que o profeta vai relatar aqui, que acontecerão nos últimos dias. Ele diz assim, ó, vi a tenda de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian, né? Ou seja, os acontecimentos, as aflições sobre o mundo, né? No versículo 11 ele diz, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas e ao resplendor do relâmpago da tua lança, né? No versículo 14 ele diz assim, tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas, eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo, né? Esse aqui é a opressão do reinado ímpio, do reinado mundano, a opressão contra os justos, né? Ele vai dizer que eles cometem tempestuoso para espalharem. Alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo, né? Eles cometem atrocidade e não acham que é atrocidade, acham que estão cometendo algo bom, né? Porque, afinal de contas, a Bíblia vai falar que quando as duas testemunhas forem mortas, o mundo vai se alegrar e vão se reunir, vão enviar presente uns aos outros, né? Porque aqueles profetas têm atormentado a vida do povo na terra por pregarem o evangelho, tá? Você vai ver que Abacuque entendeu por que Deus mostrou todas essas coisas para ele, tá? Aí Abacuque começa o capítulo 1, por que me faz ver essas coisas?
Porque o Senhor me mostra isso, aquilo outro, né? E Abacuque questiona, e Abacuque vê mais. E resumindo, Abacuque vai para a torre de vigília, se santifica, se prontifica a entender, a ouvir, né? Assim somos nós, quando estamos prontos, dedicados, santificados, buscando entender as coisas, o Senhor vai nos revelar e nós vamos fazer o quê? O que Abacuque fez aqui, né? O que Abacuque fez aqui em Abacuque 3. E para encerrar, eu quero ler o 18, o versículo 16 ao 18. Ouvindo eu, o meu ventre me comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque, versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque viu tudo isso, toda essa atrocidade, toda essa perseguição, toda essa destruição, tudo isso acontecer sobre a terra por causa da impiedade, por causa dos reinos que dominam a terra, né? E depois Abacuque vai para a torre de vigília e sobe lá e começa a entender o que era que Deus estava falando com ele, né? Aí o livro do profeta termina como que ele estivesse dizendo, Senhor, os teus servos, né? Porque Abacuque orou, ainda que a figueira não floresça, ou seja, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que haja dificuldade, sofrimento, mesmo que não haja comida, mantimento, porque as coisas que nós vamos ver ainda, né? Nós vamos ver ainda o sofrimento sobre todas essas coisas que está descrita, né? Diz que ainda que o produto ainda que decepcione o produto da oliveira, ou seja, não tenha fruto, né? Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, né? E nos currais não haja gado, diz, ainda que haja toda essa toda essa destruição sobre a terra, toda essa falta de mantimento, todo esse sofrimento, ele vai dizer que o justo vai dizer assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque os que estão no Senhor se alegrarão, né? Foi o que Jesus disse. Quando todas essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças e sabei que a vossa redenção está próxima, né? Então essas coisas acontecerão não é para o nosso entristecimento, mas é para o nosso fortalecimento, para nós sabermos que estamos próximos de estarmos para sempre com o Senhor, né? Esse é o cântico de Abacuque, né? Esse é a oração, o agradecimento de Abacuque. Que a gente vê muitas pessoas até ler esse texto, né, isoladamente, né, para às vezes até sem entendimento, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, se eu e você estivermos firmados no Senhor, nós estaremos alegres, né? Porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa força. Tá certo, meus irmãos? Espero que tenha te edificado, que você tenha gostado, que você tenha entendido, tá? Foi meio assim atropelado, mas acredito que dá para se aproveitar alguma coisa, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, por estar nos acompanhando aqui no canal, né? E que você venha compartilhar com algum amigo seu, né? Que você queira que venha ouvir essa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.